E aí, então, a manifestação definitiva do Supremo Tribunal Federal quanto a alguns pontos do Estatuto da OAB. O primeiro deles diz respeito exatamente à atividade do advogado. Porque lá no artigo 1º, inciso 1º do Estatuto, disse assim: são atividades privativas do advogado, diz o inciso 1º, a postulação perante qualquer órgão do Poder Judiciário, inclusive os juizados especiais. Essa expressão qualquer foi considerada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. É muito comum nós ouvirmos pessoas dizendo assim: o advogado, ele não é imprescindível na Justiça de Paz, na Justiça do Trabalho, nem nos juizados especiais, onde as partes poderiam atuar sem essa atuação do advogado. Na verdade, não é bem assim. Tudo bem, na Justiça de Paz eu não preciso de advogado. Entretanto, na Justiça do Trabalho eu não vou precisar do advogado na esfera ordinária. Para eu poder peticionar junto ao TST, numa esfera extraordinária, a presença do advogado ela é absolutamente imprescindível. E também nos juizados especiais. Nos juizados especiais, a gente tem uma situação que é um pouquinho diferente. É muito comum se dizer que não precisa de advogado em juizado especial. Só que não é bem assim. Primeiro, senhores e senhoras têm que lembrar do seguinte, que nós dividimos os juizados em duas esferas. Os juizados cíveis e os juizados criminais. Nos juizados criminais, a regra é a exigência do advogado. Então, eu normalmente preciso do advogado. Eu só não preciso do advogado nas audiências de conciliação, na tentativa de composição civil. Quando é que eu tenho composição civil? Quando o crime de menor potencial ofensivo, ele tiver sido de ação penal privada ou ação penal pública condicionada. Ou seja, que sejam aquelas ações em que o Estado não age de ofício. Depois disso, se não tiver essa composição civil, obrigatoriamente eu vou precisar do quê? Eu vou precisar do advogado, dali até o final. Num segundo momento, a gente tem que falar sobre o juizado civil. O valor da causa, ele delimita a necessidade ou não do advogado. Por exemplo, nos juizados especiais cíveis comuns, nas demandas até 20 salários mínimos, eu não preciso de advogado. Mas a partir de 20 salários mínimos eu preciso. Só que essas até 20 salários mínimos, eu não preciso do advogado em um primeiro momento ali na frente do juiz singular. Se eu quiser recorrer dessa decisão, eu vou precisar ser assistido por um advogado. Seja um advogado particular, seja um defensor público. Um advogado público, portanto. Mas aí eu preciso de advogado. Por isso que o Supremo Tribunal Federal entendeu por tirar só a expressão qualquer. Como outras atividades, assessoria, consultoria jurídicas e direção de órgãos jurídicos. Nenhum problema. Também é imprescindível o visto do advogado, né, nos atos e contratos constitutivos de pessoas jurídicas, quando forem levadas a registro. A regra é essa. Eu só não preciso do visto do advogado quando eu estiver falando de microempresas e EPPs, empresas de pequeno porte, porque a lei própria faz essa dispensa. Tudo bem? No mais, eu sim irei necessitar de advogado. É interessante mencionar que o Estatuto, ele traz um dispositivo assemelhado à Constituição Federal, no sentido de dizer que não se precisa do advogado para se impetrar habeas corpus em qualquer instância ou tribunal. Então, eu não preciso do advogado, realmente, nesse ponto, a sua atuação é dispensável. Essa função do advogado, essa atuação do advogado, essa atividade do advogado, ela é muito importante, porque a OAB, ela diz o seguinte: o advogado, ele tem uma dupla função. Ele, no seu ministério privado, exerce uma função social e ele tem um munus público. Como é que funciona isso? O que é o ministério privado do advogado? O ministério privado do advogado é a defesa dos interesses do seu cliente. O advogado defende os interesses do seu cliente. Entretanto, a função social e o munus público do advogado dizem respeito ao quê? Dizem respeito, obviamente, à obrigação que ele tem de zelar pela correta aplicação da lei, né? Pela correta aplicação da lei, o Estado Democrático de Direito e também pela efetivação do texto constitucional. Inclusive, se eu tiver conflito entre a função social do advogado e o seu ministério privado, que prevalece a sua função social, não a defesa dos interesses do seu cliente.
O advogado não pode, por exemplo, falsear a verdade nos autos, defender causas que se caracterizem como aventuras judiciais, né? Que a parte tem o interesse de prejudicar única e exclusivamente o outro sem ter o direito, efetivamente, àquele pleito, certo? Pois bem, uma vez que o advogado esteja, então, exercendo sua atividade profissional, aí, então, ele vai defender como regra os interesses dos seus clientes, de terceiros. E ele faz isso por meio de uma procuração, né? Ele se faz utilizar de uma procuração onde o cliente lhe outorga os poderes. O instrumento procuratório, ele não é obrigatório. Existem casos de dispensa do instrumento procuratório. Por exemplo, quando for para serem realizados atos urgentes, por exemplo, no caso da Defensoria Pública, onde eu tenho um mandato aparente, e também nos casos em que o advogado é nomeado na ata, lá em audiência, a chamada nomeação apud acta. Procuração outorgada por cliente ou advogado, como regra, não tem prazo, ok? Ela vai valer enquanto existir o processo, enquanto houver confiança entre o advogado e o cliente. Entretanto, tanto o cliente como o advogado podem encerrar essa procuração antes do encerramento do processo. Seja por meio de uma revogação, que é feita pelo cliente, o cliente revoga os poderes outorgados ao advogado, sem se desobrigar, obviamente, do pagamento dos honorários proporcionais, tá? Pode ser por meio de uma renúncia, quando o advogado renuncia aos poderes que lhe foram outorgados, e aí então ele tem que ficar vigilante ao processo pelo prazo de 10 dias, né, para que o processo não fique ao abandono. Ou então ele pode subestabelecer sem reservas. Ele transfere para um outro advogado todos os poderes que lhe foram dados pelo cliente. No subestabelecimento sem reservas, o cliente tem que previamente saber, né, eu preciso de ter, obviamente, a concordância prévia, a ciência prévia e inequívoca do cliente. Subestabelecimento com reservas é diferente, porque o advogado continua na causa, ele só distribui alguns dos poderes que lhe foram outorgados. Com a procuração, com o contrato de prestação de serviço de advocacia, o advogado, então, vai defender os interesses do seu cliente. Ele pode até advogar em causa própria, não tem problema, mas ele vai defender os interesses do seu cliente. E ele, nessa defesa, nesse exercício profissional, ele tem direitos, mas ele também tem deveres. Os direitos do advogado estão em 2 artigos, o artigo 6º e o artigo 7º do Estatuto. O artigo 6º diz que não existe hierarquia entre advogados, promotores e juízes, devendo todos se tratarem com respeito. E o artigo 7º, ele lista uma série de direitos para o advogado. Esse artigo 7º, inclusive, foi objeto de análise pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 1127, dígito 8, que eu mencionei, né? Essa ADI 1127, dígito 8, ela tratou de vários incisos e os considerou constitucionais ou não. Alguns são mais importantes do que outros, obviamente. Um deles, inclusive que foi alterado recentemente, é o inciso 2º. O artigo 7º, inciso 2º do Estatuto, ele diz que o advogado tem direito à inviolabilidade do seu escritório. Esse inciso 2º, ele foi alterado pela Lei 11.767 de 2008. E esse inciso hoje diz o seguinte: a regra absoluta, quase que absoluta, é o escritório do advogado é inviolável. Eu não posso mais ter nem oficiais de justiça com mandado de busca e apreensão entrando no escritório do advogado para colher dados dos seus clientes. Mas essa inviolabilidade ela pode ser quebrada quando o advogado estiver sendo investigado criminalmente, para buscar informações sobre essa investigação. E também para pegar dados de clientes que estejam em concurso com ele no cometimento desse crime. Clientes que sejam partícipes ou coautores com o advogado no cometimento do crime. Fora isso, não se pode mais. Certo? Tem um outro direito que é importante. O advogado, quando preso em flagrante, no exercício da sua atividade profissional, para que seja lavrado o auto de prisão em flagrante, tem o direito da presença de representante da OAB. Se for uma prisão que não tenha nada a ver com a advocacia, então só se faz a comunicação à OAB. Mas prisão no exercício da advocacia, que só pode ser por crimes inafiançáveis, ele então, para que seja lavrado o auto de prisão em flagrante, precisa de representante da OAB presente. Ok? Nós temos também o sigilo profissional, né?
o sigilo profissional é um direito do advogado, é um direito e um